O metabolismo da galactose. A galactose é um açúcar que está presente fundamentalmente no leite. Daí o seu nome, galactus, galactose, que vem exatamente de leite. Para além do leite e dos seus derivados, nesse caso, na forma de lactose, um dímero de galactose e glicose, com uma ligação beta 1,4. A galactose também aparece na beterraba, no abacate e nas chamadas gomas e mucilagens, mas aqui formando polímeros. Como o monossacarídeo é uma aldose, com um aldeído e 6 carbonos, que na maior parte dos casos, em vez de estar na forma linear, está na forma cíclica de piranose, aqui na forma beta, aqui na forma alfa, mas pode também aparecer na forma de furanose. No nosso organismo, aparece nos glicolipídios, glicoproteínas, proteoglicanos e glicosaminoglicanos. E é importante para a formação de lactose na glândula mamária na fase de lactação. Já vimos a digestão e absorção dos glicídios, mas relembrando rapidamente, a lactose, principal fonte de galactose no nosso organismo, é digerida pela lactase, em glicose e galactose, que depois vão ser absorvidas ambas pelo transportador SGLT1, Sodium Glucose Transporter, um transportador dependente do sódio, que vai internalizar a glicose e a galactose no enterócito e depois, como sabemos, o sódio vai ser exportado pela bomba ATPase sódio-potássio, daí que se chama muitas vezes a este transporte um transporte ativo secundário. Não é gasta energia aqui na entrada de glicose, mas sim na saída do sódio. A glicose e a galactose, que partilham o mesmo transportador e, portanto, poderão eventualmente competir uma com a outra, depois passam para o sangue, também novamente pelo mesmo transportador, o chamado GLUT2. Neste caso, como praticamente não há galactose no sangue, ela passa sempre a favor de um gradiente, à medida que vai sendo absorvida por este transporte ativo secundário, pode depois passar para o sangue naturalmente. A maior parte da galactose que aparece no sangue é rapidamente metabolizada a glicose a nível hepático. Se recordam, no fígado, a fosforilação da glicose dá-se por uma enzima que era específica, que era a glicosínase. E, portanto, ela não vai fosforilar a galactose, ao contrário da exocínase presente nos outros tecidos, que poderá eventualmente fosforilar esta galactose. Assim, a nível hepático, a enzima que atua é uma cínase específica, a cínase da galactose, que vai formar o fosfato de galactose 1. Reparem que não fosforila na posição 6, como era o caso da cínase da glicose ou da exocínase, mas sim na posição 1. Posteriormente, este fosfato de galactose vai reagir com a UDP-glicose através de uma uridiltransferase e vai haver aqui uma troca. O fosfato da galactose passa para a glicose e forma-se fosfato 1 de glicose e o uridil, UDP, passa da glicose para a galactose. Forma-se assim fosfato 1 de glicose e a UDP-galactose, pela tal uridil transferase da galactose 1-fosfato. E agora sim, esta forma da UDP-galactose pode ser isomerizada a UDP-glicose por uma epimérase que faz aqui a inversão no carbono 4, 1, 2, 3, 4, e daí que se chama a 4-epimérase da UDP-glicose.
Desta forma, temos novamente uma UDP-glicose que, para reagir com uma nova galactose e assim permitir a metabolização da galactose a UDP-glicose. Esta UDP-glicose pode também ser usada, por exemplo, para a síntese do glicogênio, como poderão ver no vídeo que fala do metabolismo do glicogênio, ou também para ser usado para a formação de outros compostos, como os ácidos glicurónicos, os aminoácidos, entre outros. Este fosfato 1 de glicose que se vai formando pode ser convertido a fosfato 6 de glicose pela mútase do fosfato 6 de glicose e assim entrar na glicólise. Olhando para este processo que aqui está descrito, quase que parece que a galactose é convertida a fosfato 6 de glicose, uma vez que este é equivalente àquele que entrou. E, portanto, do ponto de vista matemático, poderíamos considerar que uma galactose reage com a UDP-glicose e vai, que é convertida a fosfato de glicose. Esta UDP-glicose poderia inicialmente ser formado a partir do fosfato de glicose que dava o fosfato 1 e depois pela pirofosforilase da UDP-glicose poderia-se formar a UDP-glicose. É o conjunto de reações que também falei na síntese do glicogênio e que não são específicas da síntese do glicogênio, apesar de muitas vezes aparecerem nos livros de bioquímica como sendo da síntese do glicogênio. O que acontece é que aparecem também, são comuns a outras vias. Concretamente, não só aqui há síntese, há degradação da galactose a glicose 6-fosfato, mas também para a síntese da galactose. Como eu referi, a galactose está presente nas glicoproteínas, cosaminoglicanos, lipoproteínas, entre outros, e ela é sintetizada a partir do 6-fosfato de glicose e basicamente pelas mesmas reações que eu já referi. A mútase converte o fosfato 6 em fosfato 1, portanto passa da posição 6 para a posição 1, e depois a pirofosforilase troca o fosfato pela UDP. A reação com o UTP forma-se pirofosfato, que, como penso que já sabem, este pirofosfato normalmente não existe no organismo porque é alvo da pirofosfatase, que o quebra em 2 moléculas de fosfato. Forma-se assim a UDP-glicose, que há pouco vimos que por ação da 4-epimerase é convertida em UDP-galactose, que esta é normalmente a forma ativa da galactose e é exatamente o composto que depois pode ser usado para transferir a galactose para cadeias glicídicas que estejam em construção. É também esta UDP-galactose que por uma galactosil transfere-se, portanto uma enzima que transfere esta galactose, é utilizada para a síntese da lactose na glândula mamária em lactação, em que este UDP é substituído pela glicose, formando-se então a lactose, a beta-galactose 1,4-glicose. Se em vez da glicose tivéssemos aqui um outro resíduo glicídico qualquer, estaríamos a fazer uma adição de galactose. Existem algumas patologias do metabolismo da galactose, globalmente chamam-se as galactosemias, porque se caracterizam pelo aumento de galactose no sangue, e são fundamentalmente patologias da conversão da galactose a glicose. Pode ser deficiência da sínase da galactose,
da uridiltransferase ou da epimerase, sendo que a mais comum é a deficiência da uridiltransferase. Como já referi, não havendo este metabolismo, a galactose acumula no sangue, isto pode originar cataratas, atraso de crescimento e anomalias do sistema nervoso central. A formação das cataratas deve-se quando a sua acumulação, a sua entrada para dentro do cristalino, e pela redútase das aldolas acaba por formar o galactitol, que vai ter um efeito osmótico e leva a entrada de água para dentro do cristalino, tornando-o mais opaco. Há também alguns autores que dizem que esta conversão de galactose a galactitol consome o NADPH e leva a um aumento do stress oxidativo. E, portanto, há aqui duas teorias para estas cataratas. No caso de galactosemias em que a deficiência é mais grave, é também frequente o aparecimento da chamada crise tóxica neonatal, em que relembro que a galactose está presente no leite, e, portanto, há esta acumulação e há vômitos, perda de apetite, diarreia, letargia, insuficiência hepática, renal e depois eventualmente uma sepsis e morte, se não for detectada a tempo. Normalmente estas crises estão relacionadas com a alimentação e muitas vezes é por aí que se faz a determinação. Desde que haja uma dieta isenta de galactose, não há grandes problemas, até porque, como já vimos, em termos do organismo, a galactose pode ser produzida a partir da glicose. No entanto, são doenças relativamente raras, mas que podem aparecer. Espero ter ajudado a compreender o metabolismo da galactose e, se gostaram, façam gosto e continuem a ver os vídeos. Muito obrigado.